Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Estamos entrando no ar com a Rede Coep de Mobilização Social. São 13 horas e 30 minutos e você está ouvindo a Rádio Com 104.5 FM. Quero dar uma boa tarde aos nossos ouvintes e aos nossos companheiros de mesa. Quero dar uma boa tarde a Diná, ao Rui e ao Gil. Gil Fernandes, pode dizer para os nossos ouvintes o que nós estamos ouvindo, por favor? Tudo bem, Gil? Tudo bem. Com grande satisfação estamos ouvindo Maria Lúcia Godoy. Maria Lúcia Godoy. Mineira. Muito bem. Nós deixamos uma trilha diferente no programa de hoje porque a nossa convidada chegou aqui no estúdio da Rádio Com, ouviu o pausa do Gil, que no pausa as pessoas param para ouvir música, né, Gil? E gostou muito da Ana Maria Godoy, isso mesmo, e nós resolvemos deixar ela mais à vontade com o nosso programa, na verdade. Dá boa tarde a Clésis Crochemori, secretária de Justiça Social e Segurança do município. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Pedro, boa tarde aos colegas aqui à esquerda, a Diná, boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Me sinto muito contente de estar aqui com vocês, me sinto à vontade e quero repetir assim, o que tu estás dizendo. Eu fiquei muito encantada com a música e acho que vou sair procurando um CD dessa cantora, graças ao nosso amigo ali. Achei muito, muito, muito lindo. Muito bonito, né? Hoje estamos aqui para falar de um assunto, uma atividade que vai acontecer agora no sábado, dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro comemora-se o Dia Internacional da Paz. Foi criado em 1981 por decisão da Assembleia Geral da ONU. Representa um chamamento aos povos e nações ao cessar-fogo, ao fim das hostilidades, ao diálogo construtivo, à abertura de caminhos diplomáticos e políticos para criar um ambiente de convivência harmônica pelo bem de toda a humanidade. Essa informação a gente retirou do site vermelho.org. E a gente vê aqui, terão atividades na cidade de Pelotas, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, não é mesmo? A gente vai organizar, aliás, está organizando para no sábado, então, acontecer 2 eventos. A Diná também certamente vai poder falar bastante sobre isso, que ela é parceira nessa tarefa. Nós, a Secretaria de Justiça Social deste governo, juntamente com o Comitê Municipal de Diversidade Religiosa, está construindo um tipo de agir, uma mudança, sei lá como é que a gente pode falar, mas assim, toda voltada para a paz. O objetivo da diversidade religiosa é uma luta pela paz, e nós da Secretaria também, pessoalmente, eu tenho assim encanto por vida de paz. Não sei se é uma questão assim da idade que a gente vai chegando e começa a se dar conta que a vida por si só é tão preciosa, e ela tem que ser tão bem aproveitada, tão vivida, e que não vale a pena se perder tempo com rancores, com iras, com raivas, e sim o contrário, que a gente possa assim, nos reconhecer como humanos iguais, que cada vez a gente valorizando mais a questão desta condição de igualdade, a gente possa diminuir sempre as diferenças, né? Ou até respeitar as diferenças que também têm a sua importância, enfim, e que não tem que ser deixado de lado. Então, no dia sábado, né, dia 21, às 9 horas, das 9 às 11, vai acontecer um seminário no auditório da Secretaria de Justiça Social, na Marechal Deodoro 404, onde estarão presentes o Comitê Municipal de Diversidade Religiosa, a Secretaria de Justiça Social, convidamos autoridades e nosso pessoal que trabalha junto às populações, todos convidados, para um momento, então, de promulgação, né, do Estatuto da Diversidade Religiosa, e depois, das 11 da manhã às 14 horas, um ato no calçadão da Andrade Neves com 7 de setembro, onde a gente vai fazer tipo um chamamento, assim, chamar a atenção das pessoas. A gente vai procurar estar de camisa branca, camiseta branca, as crianças vão distribuir
adesivo lá, um decalque, enfim, e vão se apresentar alguns grupos musicais dentro da população de adolescentes que nós temos atendidos em abrigos, em entidades sociais, para chamar a atenção das pessoas, né? E a gente então vai poder, de alguma maneira, sem fazer maior alarde do que este, falar sobre paz. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui muito felizes de estar recebendo a Clésis, podemos falar assim, a nossa secretária Clésis Krashimori, que tem sido parceira nas ações do COEP, já é também uma mobilizadora COEP. Boa tarde aí, então, a todos os ouvintes. Participem desse momento, né? Liguem para 32-15-71, faça seu questionamento, entre no nosso site, vamos deixar esse programa o mais dinâmico possível. Então, a gente está, né, Rui também, o Rui Madruga não falou. Estou quietinho aqui. Está quietinho. Hoje estou na produção, né? Na linha da paz, o Rui já está de branco aqui no estúdio. Então, a gente está falando, colegas, em esperança. A gente está falando em respeito, no condicionante do amor que nos leva para uma cultura de paz. Então, neste programa, por várias vezes eu venho fazendo algumas leituras da Maria Teresa de Calcutá e do próprio Betinho, né, criador do COEP, que criou o COEP em 1993. Ele buscava isso, a harmonia, né, entre todos, né? Somos iguais e precisamos estar nos cuidando mutuamente, cuidando da nossa sociedade. Então, por isso, o sábado é muito especial para nós, esse 21 de setembro. Existe um grupo de abnegadas como nós, que vem há alguns anos lutando, primeiro através de um fórum pela cultura da paz e agora com o Comitê de Diversidade Religiosa, que assumiu esta pauta por uma cultura de paz, para estar buscando entre todos religiosos, entre todas as manifestações, né, de todos os âmbitos, né, esse fazer juntos pela cultura da paz. E não é simples, né, Clésis? Porque fazer violência é num minuto. E transformar, porque implica em comportamento, implica em postura por uma cultura de paz, é um processo, infelizmente, mais lento do que a gente desejava. É verdade, né? Eu penso até que a gente podia enfatizar nesse momento a questão assim da fundamentação de todo esse programa maravilhoso criado pelo Betinho, né? Que é o COEP, que tu representas tão bem na nossa cidade há tantos anos, né? E eu te cumprimento por isso, pela tua garra e persistência, que na verdade, quando ele diz vamos lutar contra a miséria, terminar com a pobreza, eu sempre penso que a pobreza é maior do que a falta do bem material, né? A miséria humana, ela é cercada de ausência de bens materiais e de bens morais também, né? Então essa questão da afetividade, assim, toda criança que cresce num ambiente hostil, em que não lhe é mostrado o poder do amor, né, o poder da proteção, do cuidado, esta criança vai desconhecer essa forma de vida e ela vai repetir sempre o que ela aprendeu. Acho que nós temos uma responsabilidade enorme enquanto adultos mais experientes e educadores, né? Eu sou assistente social, mas eu sempre me considero uma educadora, assim, porque eu acho que, querendo ou não, por a gente desempenhar uma certa liderança, sem nenhuma vaidade, só por ser formada, acho que a gente exerce uma liderança, só por ter seguido mais adiante nos estudos. Então a gente passa a ter uma obrigação tão grande com quem não chegou até ali. Nós temos a obrigação de divulgar, de multiplicar os nossos conhecimentos, né, em prol assim, do mundo melhor. Porque seria muito fácil, aliás, muita gente fica numa situação assim de muita crítica, e não se dá conta que está deixando a vida passar e que deixou de aproveitar momentos riquíssimos assim para plantar situações de paz, mediação de conflitos através da paz e não da guerra. Com certeza. E assim, que os críticos que venham,
que venham ser mobilizadores por uma cultura de paz, que venham trazer as suas sugestões, que venham trazer o seu apoio, que já participe já no sábado, no dia 21, ali no auditório da Secretaria, na Marechal Deodoro, já participe dessa atividade, que coloque a sua camiseta branca e faça suas manifestações. Porque uma ação por uma cultura de paz, na verdade, só basta o querer. A Clés lembra do público com o qual ela trabalha, né, no dia a dia, que são as crianças aí em um abandono, né, total, no abandono do cuidado, não do cuidado, porque o cuidado que o Estado e o município oferecem não é isso que eles querem o cuidado do amor daquele pai, daquele amor, daquela mãe que os gerou, daquela família da onde ele tem com certeza um certo vínculo que às vezes o abandona. Isso, eu espero que a grande maioria dos ouvintes concorde conosco, não precisa de nada, de recurso nenhum. Transmitir o amor e aí chegar nesse ambiente de uma sociedade de cultura de amor, não precisa de recursos. É verdade. Não precisa de nada, é só querer e botar a camiseta e ir atrás, né? Conseguir com a gente, levantar a bandeira, né? Olha só. E a gente vive num mundo muito violento, nós estamos aqui nas vésperas, né? Dizia o Ramacés, que deve estar nos ouvindo ou não, né? Acho que não está, não. Que ele está na outra rádio também, divulgando o dia 21, que nós estamos no momento de véspera de uma guerra, né? Então, já tem crianças morrendo na Síria, né? Uma grande crise mundial. Então, por favor, né? Nós precisamos reverter isso. E é importante a gente ter em mente, né? Por exemplo, outro dia eu estava falando sobre isso com uma pessoa bem jovem, ligada a mim, minha família, né? Bem jovem. E aí ele estava querendo me dizer assim que isso seria uma certa ingenuidade, assim, que é impossível não haver luta. E eu disse que eu achava que sim, né? Aí pode haver uma encrenca entre gerações, né? Mas assim, ele quer dizer assim que então por que a gente fique sem pensar muito, porque tem muita coisa errada e que dá vontade de sair à luta. E eu disse, não, mas é a forma de luta que tem que a gente tem que escolher, né? Mas ele queria dizer que a gente podia se alienar falando tanto em paz, quando o mundo é tão desigual, enfim e tal. Eu discordo e procuro dizer que é porque já cheguei numa certa idade da minha vida e com algumas experiências e até hoje eu não vi nenhum outro tipo de luta que resultasse em um bem maior, né? Eu acho que então, se falhou tudo, falha a política, falha a própria religião, por mais que se queira, né, Dina? Falha o poder econômico, né? Dinheiro também não resolveu, né? Então, quem sabe nós temos que achar... A minha vontade, assim, é não deixar passar essa vida sem que se tente, pelo menos, essa possibilidade. Se é tão bom o calor humano, o acolhimento do nosso lar, esses aconchegos com mãe, com pai, com filhos, essa ninhada que a gente faz quando bota um filho no mundo, o amor que se tem pelo companheiro que nos ajudou a botar um filho no mundo, vê-los crescer, enfim, se isto é tão bom... Por que a gente não pode multiplicar esse bem-estar dentro da nossa casa com todos nossos iguais? Nós somos humanos, nós somos uma família grandona, digamos, né? Então eu não consigo enxergar como alienação, porque acho que podem continuar as lutas, mas assim, um respeitando o outro. Acho que nós temos que chegar no momento de eu discordar de ti, Dina, eu olhar no teu olho, te querer bem, enquanto minha irmã de espécie, e dizer não concordo contigo, Diná. E tu com isso não ficar incomodada comigo, dizer eu também não concordo contigo, e a gente não partir para briga ou para ideologias outras que nos tire do foco, né? Quem sabe nós poderemos, somando um pouco daqui e um pouco dali, a gente chegar numa conclusão que seja boa para ambas e para quem nós representamos, digamos. Então é nesse sentido assim que eu acho que não precisa haver alienação junto com essa corrida pela paz. Fala, Rui. Secretária, boa tarde, secretária. Eu fiquei encantado de ver sua pessoa sentadinha ali escutando a música e sem conhecê-la, né? Já senti a sensibilidade da sua pessoa, né? Porque uma pessoa que admira esse tipo de música, que sente na alma uma música, para mim já é uma pessoa sensível
as questões não só da música, né, mas as questões sociais. E tem que ter sensibilidade para trabalhar com essas pessoas, né, com essas questões. A própria Secretaria, né, de Justiça e Justiça Social e Segurança. E segurança. Já é um nome que assusta as pessoas, porque existe uma valorização muito grande, como vocês estão comentando no bate-papo, das questões ruins, né? Das coisas que não... A própria mídia, né, valoriza demais a questão ruim, ela não tem um espaço para a valorização do bem. É verdade. Então, e vocês, por exemplo, agora tem uma ação muito interessante que até a gente estava conversando um pouquinho ali, se a senhora pudesse comentar, essa questão de levar a polícia até a comunidade, né, que é uma das questões a serem implementadas, e outras questões que vocês tenham pensado em implementar na cidade, que a gente possa contribuir. Obrigada. A gente tem muita coisa a falar, eu nem sei se nós vamos ter tempo nesse programa aqui, todo. Mas, assim, a questão da segurança, eu depois queria voltar a falar sobre justiça social também. Primeiro, agradeço todas as tuas palavras que tu me disseste, que isso aí é um estímulo para mim. Claro. Gosto de encontrar pessoas assim, enfim. A questão do segurança e da guarda comunitária, né? Polícia comunitária é uma adesão do governo municipal com o governo do estado, a guarda comunitária, né? E a gente sempre viu com muitos bons olhos essa iniciativa e aceitamos assim de cara e estamos torcendo para que venha logo, deve começar no bairro Dunas, né? E a intenção é assim de que a guarda comunitária seja mais, o guarda vai morar na comunidade, vão ter 4 guardas em uma comunidade do tamanho de Dunas, por exemplo, né? E os guardas, nós do município temos que alugar a casa, nós vamos arcar com o gasto da moradia desses guardas municipais. Serão 11 núcleos em toda a cidade, e em cada uma delas 4, né? Então, eles vão morar na comunidade e a intenção é justamente de que ele seja uma pessoa mais próxima da comunidade e não o contrário. Então, que se termine com aquela ideia de polícia truculenta e que se passe para a polícia cidadã, para a polícia que trabalhe junto com a comunidade, que esteja ali como um ombro amigo, com uma força também, se necessário, porque não vamos ser alienados e pensar que às vezes não vai ser preciso pegar alguém à força, vai ter que pegar, né? Este é o mesmo fundamento da nossa guarda municipal atual, que embora eles usem armas, uma parte deles pode usar armas e estão preparados para isso, a gente está lutando para que a outra parte deles permaneça com o objetivo de guarda cidadã, no sentido de prevenção da violência. Não é uma coisa fácil, em geral as pessoas, tanto o próprio guarda mesmo, ele tem uma autoimagem assim, de policial, e ele não é, e a própria população também tem a expectativa de que ele age como um policial, e que ele não é, ele na verdade foi criado a guarda foi criada para cuidar do patrimônio inicialmente, né? Mas que está no imaginário das pessoas, na verdade. Vestiu aquela farda, tem aquela presença da repressão, da punição, né? E na verdade está querendo transformar isso por uma linha mais de conciliação, de conhecimento. Porque, por exemplo, eu acho ótima a ideia, parabéns mesmo. Se tem 4 guardas ali na minha comunidade, ele vai conhecer as pessoas. Isso. Ele vai conhecer as pessoas. Na medida que eu conheço as pessoas, a forma de eu intervir num processo de conflito, ele vai ser diferente. Já não vai ser, na medida que tu não conhece ninguém ali daquela comunidade, tu já chega realmente armado, porque tu não sabe quem são as pessoas, ela de repente ela vai também estar te enfrentando. Acho que essa postura é muito bonita. É legal. Muito legal. Tomara que o problema todo, assim, as pessoas têm uma resistência a essas questões que são implementadas, né? Muitas, outras já aderem. Hoje, por exemplo, Pelotas, né? É impressionante o comportamento de algumas pessoas já mudou com relação ao pedestre. O próprio pedestre já está começando a observar. Por quê? Porque nós estamos falando disso, né? Nós estamos discutindo esses assuntos, né? A mídia está sendo obrigada a divulgar, principalmente a grande mídia. Então, talvez, eu não sei de que maneiras vocês vão atuar nesse contexto da implementação dessa guarda, mas a mídia vai ter que ajudar muito forte, né? A comunidade vai ter que entender que na hora quem vai socorrer, quem vai atrás do ladrão, quem vai dar tiro é o polícia, não é a gente que tem que sair atrás do cara dando tiro, não é nós nos armando que nós vamos resolver a situação. Tanto que os Estados Unidos é uma prova concreta, né?
É que agora saiu uma piada na semana passada, um humor negro que eles chamam, né? Que aparece todo mundo armado e mataram um sujeito lá e o policial perguntando quem será que foi o atirador? Não tem como saber porque todo mundo no entorno usa arma, né? Então esse é um trabalho difícil, né? É um trabalho difícil e ele começa em base também, da base, da base que eu digo, da base da infância, que eu usei a palavra errada, mas assim, começa também na educação, essa é a palavra certa. É um processo longo, assim, eu fico muito feliz que eu acho que nós estamos vivendo um momento de mudanças, realmente, e a gente vai chegar lá, mesmo que dure, assim, ainda alguns longos anos, mas junto com este aparato, assim, concomitante, tem que estar acontecendo, e eu acredito que sim, uma mudança também no foco da educação, né? Nós estamos com um projeto que chama a Primeira Infância Melhor, que atende, nós estamos com quase 200 educadores sociais só para ajudar as mães da periferia, em especial, a mostrar para elas o que é importante que seja desenvolvido com a criança nos seus primeiros 6 anos de vida. Porque tem alguma mãe que não recebeu isso, então ela reproduz o que recebeu. Né? Já nem estou falando na questão de bater ou não bater, não é essa a questão. Mas a importância que a importância para um filho olhar no olho dele, dizer o nomezinho dele, beber, pegar no colo, olhar, ele sentir o toque, ouvir o seu nome da boca da mãe, da boca do pai, enfim, e isso vai dando autoestima, isso vai dando condições dele se formar, dele se sentir amado, e ele vai ser um cidadão melhor se ele for acompanhado dessa forma. E nós estamos com educadores nas ruas fazendo esse trabalho com famílias. E outra coisa, assim, eu acho que tem se proliferado atendimentos assim, familiares, né, que são os atendimentos às famílias que vão buscar apoio ou porque estão sofrendo alguma coisa, ou porque tem algum vizinho que falou que está acontecendo violência doméstica. Tem os CRAS funcionando, tem as escolas, todo mundo parece estar preocupado, parece que a gente meio que acordou, assim. Eu acho que nos futuros anos a gente vai ter um bom resultado. Uma coisa que eu gosto de falar, que eu estava te dizendo até um pouquinho antes ali do programa iniciar, eu penso e assim, me sinto muito segura de dizer que nós temos que começar a falar para os nossos filhos e nossos netos, nossos sobrinhos, mais sobre deveres e menos sobre direitos. Não quero estar tirando direito nenhum, pelo contrário, a luta pelos direitos que são assegurados pela Constituição de 88 devem permanecer, tem que ser persistentes, né? Mas que não esqueçamos dos deveres, porque nós temos acompanhado crianças e adolescentes que estão muito infelizes. Por eles e por seu entorno. Eles ficam infelizes, pai infeliz, mãe infeliz, sua família toda sofrendo, porque ele só precisou que alguém segure um pouco. Alguém tem que segurar no crescimento, senão isso não é prova de amor deixar tudo. Não é prova de amor, direito. Não, prova de amor é dizer sim, tens o direito, mas a esse direito corresponde um dever. Esse é um apelo que eu faço para toda a população, para mães, pais, para quem pensa em ser pai, ser mãe. Nós precisamos formar cidadãos mais felizes. Nós só vamos poder falar de paz, de gente mais, entre pessoas que estão mais felizes. E pessoas revoltadas, contrariadas, porque não têm seus desejos atendidos, essa pessoa não vai lutar pela paz nunca. Nós precisamos, assim, de pequenininho, e inclusive, que seria mais fala para depois, a questão de aguentar a frustração. Aguentar a frustração e a adversidade é muito mais educativo de que nós estar toda hora presenteando a criança. E essa geração não sabe lidar com as frustrações, né? com as frustrações. Está complicado. É uma sociedade do individualismo. E tu vê, e a Clésis falando, eu fico refletindo que nós estamos até quase criando políticas públicas para ensinar as pessoas a dar amor, a fazer um carinho. Gente, nós precisamos reverter por uma cultura de paz. Como que uma mãe, tu tem que ensinar uma mãe a pegar o bebê e dar carinho? Isso nem os nossos animaizinhos
que eles cuidam dos seus filhotes, né? Então, é muito sério e por isso, assim, estamos nessa luta e estamos num grupo forte, grande, né, Clésis, por uma cultura de paz, por um trabalho que promova a esperança, o amor e tudo que a gente quer e pra gente e pra nós mesmos. Hoje há pouco eu estava conversando com uma colega minha da Embrapa, não sei se ela está me ouvindo nesse momento, que lá na Embrapa a gente tem um programa Embrapa Escola. E nós temos dificuldade, às vezes, de gerenciar entre os colegas, os funcionários, porque as pessoas, criança, às vezes as pessoas veem que criança já vem, incomoda, grita, fala alto e não para. E gente, como que a gente precisa dizer que nós precisamos ter paciência com criança, né? Mesmo no ambiente de trabalho? Porque eles serão os nossos seguidores, multiplicadores, e tem que ser para o melhor. Então, se eu não quero receber criança, como é que tu acha que a criança vai me receber? Daqui a pouco eu vou estar idoso, né? Ou idosa. Como é que essa criança que hoje tu rejeita vai te receber daqui a alguns anos? A gente tem que lembrar muito sempre disso, né? E como é que tu quer que o teu trabalho ele seja multiplicado se não conta para as crianças? A mesma coisa, se eu não dou amor, como é que eu quero receber amor, né? Principalmente numa família. Então, a gente está enlouquecendo, né? Sai de casa numa correria, não dá um beijo num filho, não dá um beijo no marido, volta, nem olha, não se olha, porque às vezes as pessoas já não têm mais o hábito do almoço, né, em família, porque tá todo mundo com os horários correndo. Então, tá na hora de parar, né? Vamos dar uma parada. Vamos. É certo, Diná, com certeza. Isso tu diz, a gente educa pelo exemplo, né? Então, se a gente corre, não dá um beijinho neles, não dá um abracinho, que seja não precisa passar o dia abraçando, porque aí já é demais também, né? Mas se não fizer isso, tu tá mostrando para ele tu tá ensinando como é que se ama, é assim, desse jeito, corre, não almoça junto, não conversa. Eu tenho uma história assim bem interessante, eu acho assim, que cada pessoa teria de achar um jeito assim de ver de que forma pode demonstrar para o seu filho que o ama, e muito, porque todos amam. E isso eu queria dizer também, todo mundo ama seus filhos, todos são completamente apaixonados. O que há de diferença é que às vezes as circunstâncias o impedem de demonstrar. E por consequência começa a haver crianças hiperativas, que também traz muita irritabilidade para a mãe e para o pai que tem que trabalhar da manhã à noite, e fica aquela salada terrível assim. Mas eu tenho uma historinha que eu ia contar, que uma vez eu ouvi num curso que eu fiz, tomara que eu saiba contar direitinho. Mas assim, tinha uma escola num local e que todos os finais de anos eles escolhiam o aluno de melhor nota. E aí, naquele ano X, era um fulaninho lá, que era o guri super aplicado, atento sempre a todas as aulas, professor nenhum tinha queixa, tinha excelentes notas, assim, amigo, colaborador dos colegas, sem problemas, assim, algum. E aquele guri, então, ao verem a ficha dele, a professora e a direção lá daquela escola olharam e disseram, mas que interessante. Não, falaram assim, eles deve ser aqueles fulaninhos que os pais vêm sempre às reuniões, que estão sempre aí, enfim, nos ajudando, que eles mantinham um grupo de pais, assim, que conservavam a parte física da escola e tal. E aí foram olhar e ao contrário, ele não tinha um comparecimento do pai todo ano, e era o melhor aluno. Acharam tão esquisito e ficaram muito curiosos. Quando chegou o dia da festa, no final do ano, que eles iam dizer que o aluno que tinha se alentado por N razões, assim, era o fulaninho de tal, eles perguntaram, então, se tinha quem é que era a pessoa, e se apresentou o pai. E aí o pai, aí cumprimentaram a ele, e aí ele pediu, então, licença para explicar que ele até estava querendo muito falar com a direção e que ele ia aproveitar esse momento para pedir desculpas por nunca ter comparecido às reuniões, porque ele saía 2 horas antes do filho acordar e voltava 2 horas depois do filho estar dormindo. E que isso doía muito nele, mas ele tinha achado uma forma de mostrar que ele estava junto do filho. E que isto ele achava que tinha ajudado muito. Ele, todos os dias, ele tinha feito uma combinação com o filho desde pequeno. Todos os dias, quando eu chegar e te ver, eu sempre vou te olhar, eu sempre vou no teu quarto. Só que agora eu vou deixar uma marca para tu saber que eu estive contigo.
eu vou fazer um nozinho no lençol da tua cama. No outro dia de manhã, quando tu vê, tu desfaz o nozinho e lembra que o pai esteve contigo. E que o pai não pode estar por causa do trabalho, por isso. E todos os dias ele fazia isso. Então, este foi o pai ausente da escola que conseguiu. Então, eu imagino assim, que possa ter jeitos e jeitos das pessoas achar como demonstrar afeto e presença, né? E apoio. Muito bonita essa história, né? Um grande exemplo. Eu vou ter que interromper a nossa conversa por uns instantes, que nós são 14 horas, nós temos que ir para os nossos apoiadores culturais. E temos só antes uma notícia que o Gil aqui passou para mim. Com a interiorização, o governo do estado está ainda mais próximo de quem ajuda o Rio Grande a crescer. Nesse dia 19, a interiorização do governo estará em Canguçu e em Pelotas, reunindo secretários, prefeitos, vereadores, lideranças locais e comunidade, divulgando investimentos nas áreas da agricultura, saúde e cultura, além de apresentar políticas importantes para o desenvolvimento da metade sul. Interiorização, uma iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Sul, promover a igualdade faz a diferença. Voltamos já. Só um pouquinho. Perdão. Posso falar só um pouquinho? Antes? Por favor, Rui. O microfone é seu. Eu esqueci aqui, rapaz. Eu sempre tenho dito aqui a temperatura que está muito bacana, né? 20 graus centígrados e 31% de umidade relativa do ar. Né? Deve estar ruim no Laranjal, né, Rui? Hoje deve estar ruim, né? E outra coisa, também anunciar que no próximo bloco a gente está chamando um outro amigo nosso, que é um exemplo aí de superação, né? Que tem nos ajudado. Passou a ser o nosso parceiro, que dá umas dicas sobre assistência jurídica, né, para pessoas portadoras de deficiência, né? Deficientes tem que ser que é deficiente hoje em dia, né? Portadores têm algumas dificuldades, pessoas que é o Gilberto Stanieski, que já chegou lá, que vai fazer parte da nossa mesa também, do nosso bate-papo. Tá bem, Pedro, agora pode chamar os... Por favor, nossos apoiadores culturais, Gil. Que bom. Bem, nós retornamos então ao vivo na 104.5 com a Rede Coep de mobilização, com a presença da secretária de Justiça Social e Segurança do município de Pelotas, Clésis Crochimori, que está nos dando a honra da sua presença para divulgar aí esse movimento que vai ter no sábado, também falando um pouco do seu trabalho. E agora também participa do nosso bate-papo aqui Gilberto Stanieski Filho. Tudo bom, Gilberto? Tudo bom. Beleza? Boa tarde. Bem-vindo, mas obrigado pela tua presença aí, cara. Eu que agradeço. Ele e o parceirão aí, que eu me esqueci o nome. Ricardo. É isso aí. Eu não sei se a gente pode bater o papo agora com a secretária ou com o Gilberto. Quer falar de nada? Não, só dar as boas-vindas para o Gilberto, dizer para ele que estamos felizes e espero que ele tenha novidades agora, né? Porque se ele vem sempre divulgar algumas atividades, alguns direitos, né? Para todas as pessoas que tenham necessidades especiais, alguma coisa assim. Até essa parte dessa linguagem, assim, desses conceitos, depois a gente gostaria até, ao longo dessas tuas intervenções, o programa que tu nos ajudasse, né? Porque a gente, às vezes, tem gente que tu não pode falar determinadas nomenclaturas, não é? Então, a gente tem, às vezes, até... E na verdade, o respeito que a gente também quer passar para as pessoas, a gente meio que tranca quando vai falar, portador de necessidade. Na real, hoje o termo correto a ser usado é pessoa com deficiência. Aí a gente pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência visual. Mas tem um termo muito interessante que eu acho que é os grupos fragilizados, né? Que acho que é mais abrangente e engloba as pessoas com deficiência, os idosos. Enfim, todo cidadão, todo ser humano que está numa posição fragilizada, né? Em desvantagem. Gilberto, na semana passada a gente não conseguiu dar direito àquela explicação que a gente poderia dar semana passada a gente teve o telefone estava meio problema técnico, né? Do telefone falhando. E hoje de manhã, rapaz, no programa da manhã, o pessoal também falou sobre a questão dos direitos na fase da educação. Não sei se tu estava escutando hoje a Rádio Com. Não, o pessoal falando, né, que o deficiente visual, por exemplo, ele tem direito, né, a um acompanhamento especializado para que ele tenha, né, possa concluir os seus estudos. Mas isso é um papo para outro programa. Sim, aí. sim. Mas o bom é que estão falando, né, em outros espaços, em outros horários. Estão nos copiando.
estão nos copiando. Mas é uma boa cópia. Não, a gente vai agregando, né, os conhecimentos. Então, secretária, a secretária tem compromisso às 14h30, fique bem à vontade aí para a gente de repente reforçar aí o convite, né, para toda a comunidade estar junto, ou ali no auditório da secretaria, ou na hora, né, do ato, né, que a gente está tentando organizar. Vamos organizar para o dia 21. Fique à vontade. Então, obrigada, Dinah. Eu agradeço demais o convite de vocês todos por estar aqui. Cumprimento o Dr. Gilberto, que eu já conheço de longa data, por todo o seu trabalho de enorme significância para a comunidade pelotense na área da sua atuação. Eu digo Dr. Gilberto porque é um advogado de excelente qualidade, com livros escritos e tudo. Foi um prazer sentar um pouquinho com o senhor. Vou pedir licença, que tenho que me retirar. Eu tenho um outro compromisso nesse momento. Eu deixo então um abraço, um tchau para todos os ouvintes da Rádio Com e dizer que a gente conta com vocês, especialmente no calçadão, que a gente está esperando que seja um dia bonito, ensolarado, que nem esse, né? Que a gente possa estar junto um pouco lá, ouvindo os grupos musicais de crianças que precisam levantar autoestima. Vai ser muito bom eles terem bastante ouvintes, né? Pessoas que vão lá para valorizá-los, enfim, e para juntos então lutarmos, assim, começar a lançar a palavra paz. Vamos fazer uso do poder da palavra, deixar de falar tanto no oposto e sim na paz. Convido o Gilberto também para que esteja conosco lá, né? Eu, lamentavelmente, uma falha nossa, nós não temos acesso para a pessoa com deficiência física na nossa secretaria até esse momento, por incrível que pareça, mas a gente nunca deixa de atendê-los, sempre desce alguém, né, e atende as pessoas, mas a gente tem providenciado, pensado nisso agora nesse RS Sem Limite, de conseguir o elevador ou a rampa lá na secretaria, mas lá no calçadão da 7 de setembro com a Andrade Neves, a gente vai gostar se tu for lá nos apoiar. Tá bem, muito obrigado. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigado pela presença, secretária. Pode utilizar esse espaço aqui, né? Está à disposição, a Rádio Com. Ela foi criada com esse objetivo, principalmente o nosso programa que trata de responsabilidade social, né? Tem tudo a ver com a sua secretaria aí. Muito obrigada. Beleza. Então, a gente vai passar a palavra para o nosso convidado, Gilberto Staniewski, ele que já é o nosso parceiro, já é co-produtor desse programa também aí, responsabilidade, né, Gilberto? Mas já está incorporando aqui, né? Mas tu deixou a bola picando, deu. Agora tu faz parte do nosso grupo também. E a gente vai... mas mobilizadora já. É importante, eu acho, né, educar e passar o conhecimento, porque, como eu falei, aí a gente mesmo se torna fiscal, né? Porque se a gente não tem conhecimento das leis, como é que a gente vai fiscalizar, né? E a fiscalização do poder público, assim, ela é muito deficiente ainda, né? Que é o que acontece com as leis. Nós temos inúmeras leis, nossas leis são maravilhosas, nossa Constituição, só que na prática elas não têm eficácia, pois ninguém fiscaliza, entende? Fiscalização é deficiente. Mas então, semana passada a gente estava conversando sobre as isenções que as pessoas com deficiência em geral têm para adquirir um veículo automotor, um automóvel, né? Mas a gente teve os problemas técnicos, telefone falhando e caindo, pode ser que tenha ficado faltando alguma informação, alguém com dúvida, então hoje a gente optou por repetir e aí explicar para o pessoal que, então, as pessoas com deficiência, né, nós temos 13 isenções para adquirir um veículo automotor, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, né, que é o imposto federal, que hoje atualmente já é uma grande vitória, que esse imposto ele abrange a todos os tipos de deficiência, entendeu? Ou seja, ele abrange a pessoa que não tem carteira nacional de habilitação, ele abrange a pessoa que não conduz o veículo, ele abrange a pessoa com deficiência mental, ele abrange a pessoa com deficiência visual e até crianças, né, com problemas mentais que necessitam do veículo para se deslocar até os seus tratamentos para poder se desenvolver e se incluir socialmente, né? E não ficar sendo só um peso pro país, né? E poder ser útil de alguma forma. Então,
Então o IPI é só se dirigir ao site da Receita Federal, procurar ali por assunto e tem os formulários para preencher, junta a documentação, leva na Receita Federal, que esse imposto é tranquilo assim, para todas as pessoas com deficiência. Esse ano nós tivemos uma vitória, que é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que até 2012 ele era só para a pessoa com deficiência condutora do veículo, com carteira nacional de habilitação e com uma adaptação no veículo, entende? Desde que o veículo tenha alguma adaptação. Ou seja, trazer os pedais para as mãos, ou pomo na direção, câmbio automático, essas coisas assim. Mas então em 2013, através aqui a decisão do CONFAS, tá, o Conselho Nacional de Política Fazendária, garantiu que os deficientes físicos, os visuais, os intelectuais e autistas poderão comprar carros novos mais baratos, com a isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. Então, hoje, a partir de 2013, toda pessoa com deficiência, como diz aqui, deficientes físicos, visuais, intelectuais e autistas, poderão comprar o carro com a isenção do ICMS. Posso te perguntar, que é uma curiosidade, um carro popular adaptado, vamos supor, um carro que tem carros assim populares hoje de 25 mil, né? 24 Sim. e pouco. Ele com adaptação, ele vai para que valor? Tu tem ideia? E isso aí reflete em quanto? Em reais? Quanto mais... Para você ter uma ideia, um carro de 68 mil sai por uns 47, com a isenção do IPI e do ICMS, né? É que quanto mais barato o veículo, é claro, aí a isenção vai ficando menor, né? Por causa do valor. Mas geralmente esses carros populares não tem, né? Mas tem que mandar adaptar. Tu escolhe o veículo, não é? Atualmente não... Ele nem precisa ser adaptado, né? Se a pessoa provar que precisa do carro. Mas, por exemplo, eu sou um cadeirante e com uma lesão alta, né, na coluna cervical, medular, e não possuo o braço esquerdo, né, que eu perdi no acidente. Então não existe adaptação que faça que eu possa dirigir o carro, entende? Mas eu preciso do carro igual, mais do que uma pessoa que tem menos deficiência que eu, entende? Então, não necessariamente o carro... E o carro sai no teu nome, né? Sai no nome, pode ser... E claro, não tem carteira, não tem nada, mas sai no teu, no teu nome, e aí a pessoa que dirige vai andar sempre com o documento do veículo. A gente informa quais os condutores... é bem tranquilo aí, ajuda porque para a pessoa com deficiência tudo é mais caro. A pessoa com deficiência vai pegar um táxi adaptado, é mais caro? É muito mais caro. Sim. Tudo é caro, entendeu? Então eu acho que é por aí é que vem a compensação, né, do veículo. E antigamente eles diziam que não, que essa lei é para compensar, as pessoas têm que gastar para adaptar o carro, então ela vai ter um desconto. Mas eu tenho que gastar igual, preciso contratar um motorista. É como se fosse uma adaptação. Entende? Como um deficiente visual, ele precisa do carro, ele necessita do carro, mas ele não pode dirigir. Tá, então isso já é um direito, na verdade, não precisa estar lutando na justiça. Tu vai lá, vai na Receita Federal e... O ICMS também, se dirige à exatoria aqui em Pelotas, ou na Receita Estadual, né? Também pega os formulários, preenche, junta a documentação e é tranquilo. Então, ainda nós estamos tendo que buscar o judiciário para conseguir a isenção do IPVA, né? Que é imposto de circulação do veículo, né? O IPVA, infelizmente, ainda é para a pessoa com deficiência condutora do veículo com carteira de habilitação com o veículo adaptado, né? Mas aí eu aconselho a pessoa a juntar a documentação na exatoria, né, na Receita da Fazenda Estadual, fazer o pedido e, se ele for negado, e com essa negativa ela procura o auxílio da Defensoria Pública, né, ou das assistências judiciárias das faculdades, ou pode até procurar a gente do Instituto Despertar para Nascer também, através do nosso site, né, que é idcer.org.br,
IDC? I de instituto, né? Despertar. D de despertar e ser, né? IDC, é bem fácil, .org.br. Fazer contato com a gente, que desde que o problema seja em função da deficiência da pessoa, a gente pode auxiliar nessa parte jurídica ou administrativa. E Então, a jurisprudência já é passiva hoje em relação à isenção do IPVA para a pessoa não condutora, entende? É porque a isenção ela é mais abrangente. Para ela atingir o real objetivo dela, ela tem que também tutelar as pessoas não condutoras, né? Porque como eu falei, como é que eu chego aqui até a rádio, né, Rui? Eu não vim a pé, eu preciso de um carro para me trazer aqui. E só porque eu não posso dirigir, eu não posso ter desconto. Claro. Né? Mais ainda, porque eu não tem como tratar o mais deficiente diferente do menos deficiente. Né? Então, é isso aí. IPI, Receita Federal, ICMS na Receita da Fazenda Estadual ou exatoria. O IPVA também na exatoria, né? Mas aí se tiver algum problema, tem que buscar o judiciário, tem que provocar o judiciário para ter esse Tu tem direito ideia do número de garantido. pessoas que procuram, sim, ou as pessoas utilizam esses serviços? Muitas pessoas não ficam nem sabendo, né? É incrível ainda hoje, em 2013, terem pessoas com deficiência que não sabem. Mas existem ainda pessoas que não sabem que têm o direito. Ah, pois é, meu filho tem paralisia cerebral, né? Eu tenho dificuldade para levar ele. E não sabem. Mas o pessoal que mais utiliza o serviço que eu vejo é os deficientes visuais. Os deficientes visuais são bem organizados e é o que eu mais tenho contato, assim, orientado, são os deficientes visuais. É por causa do braille, tu acha ali? Em geral, porque esse trabalho a gente acaba fazendo ele no Rio Grande do Sul inteiro, né? Então eu falo assim, uma estatística do Rio Grande do Sul inteiro, assim, entende? Mas aqui também, o braille ali é bem organizado e é bom, e esse vai ser o nosso intuito aqui, né, Rui? Claro, vamos sempre trazer alguma coisa para esclarecer a população dos seus direitos, né, para elas cobrarem. Assim, vamos dar um exemplo, tipo, vim aqui falar um dia sobre a lei da fila, né, que as pessoas desconhecem, né? Da fila de que? É bom. De não poder esperar muito na fila. Né? Assim. a gente pode botar muita coisa aí nas tuas intervenções aqui no programa. Tem a questão da acessibilidade mesmo, assim, agora mesmo a secretária comentava, olha, lá no auditório da secretaria tem escadas, se tu for também na minha sala do Rui, lá na Embrapa também, não vai, nós temos que descer para te atender. Uma coisa, sabe como é que botar numa rampa na Embrapa? Quando tu fosse dar uma palestra lá, Gilberto. A primeira rampa lá da Embrapa é graças a tua pessoa, né? O palestrante é cadeirante, né? Então como a gente... que nós vamos... Bota a rampa, aí os caras fizeram. No sábado passado também teve um evento com os jovens na Liga Espírita Pelotense, e aí também a rampa foi feita porque em função de que eu ia lá. Mas foi muito bom. Então tu vai ter que circular muito pela cidade. Eu sempre repito isso, até então as pessoas com deficiência elas eram escondidas, entendeu? Elas não saíam pra rua. Então agora ainda falta muito, mas agora o pessoal está querendo começar a sair para a rua, e aí tem a lei garantindo, né? Tem a lei amparando que tem que ter acesso, que tem que ter. Então o pessoal está começando a cobrar e sair para a rua e quer entrar nos lugares, né? Eu tenho uma pergunta, Gilberto. Em relação a essa questão da acessibilidade, da questão do direito ao ir e vir na cidade, o que fazer em relação, por exemplo, a algumas ruas aqui do centro, como por exemplo a Major Cícero, que até que pessoas que caminham normalmente não conseguem passar, porque a rua já é extremamente estreita, tem um poste no meio, fico imaginando uma pessoa cadeirante que teria que ir até a rua, aí ainda encontra o problema que não tem rampas, aí o que fazer? Tem alguma coisa na lei? Tem alguma forma que o judiciário poderia amparar essas pessoas? Porque eu realmente não sei o que fazer numa situação como aquela. É uma briga feia, mas assim, tem normas da BNT até do mobiliário urbano, que eles chamam, né? O problema é que Pelotas é uma cidade já mais antiga, né? Então a gente encontra mesmo lugares que tem poste na calçada, não tem como passar,
o meio-fio é super alto, num lado tem rampa, no outro não tem. E a maioria das rampas o pessoal fez com a maior das boas vontades, mas as rampas são até perigosas, porque são muito íngremes, são muito... mas o que fazer seria que o poder público fiscalizasse, entende? Eu ainda digo, digamos assim, um prédio antigo aqui em Pelotas, que foi construído há muito tempo atrás, tudo bem, ainda sai um pouco mais trabalhoso para deixar ele acessível, mas como que hoje ficam prédios prontos e não tem acessibilidade? Dizem os arquitetos que a culpa são dos proprietários, que não querem perder aquele espaço ali para botar uma rampa ou uma porta mais larga. Então, que eles não deixam. Mas e aí, como é que a prefeitura vai lá e dá o habite para o prédio, se o prédio não está dentro das normas? Porque está na legislação, né? Como é que, mesmo que o proprietário não queira perder espaço, isso tem leis, né, que orientam, né? Então, infelizmente, a briga quase sempre com o judiciário para a gente resolver essas coisas, né? E... por exemplo, na frente do Fórum Novo ali, que tinha tem aquele valetão ali, né? E tinha uma ponte de madeira precária para atravessar de um lado para o outro, entendeu? Foi tido que fazer uma ação civil pública para entrar, para pedir para fazer uma passarela ali. Só que a gente não pode viver entrando com ação civil pública em tudo que é esquina, né? Mas eu acredito que é muito longo o trabalho. Ô Gilberto, eu não sei se é uma impressão minha, mas, por exemplo, hoje eu vejo mais pessoas de cadeira de rodas na rua, né? Aumentou o número ou as pessoas hoje estão com a autoestima melhorada? Está sendo feito algum trabalho? As pessoas estão saindo mais para a rua? Como é que é? É isso que eu falei. Antigamente era feio, né? Feio, então eles guardavam as pessoas com deficiência em casa, né? E hoje em dia não, como se tem falado muito nisso, né? Embora a gente saiba que tem muito trabalho pra frente, mas a gente tem ouvido falar, né? Bastante nisso na televisão, né? Então eu acho que as pessoas estão se dando conta que elas estão vivas e que elas têm que sair, né? E como eu disse, se tornar úteis para o país. Porque na hora de pagar os impostos a gente é cidadão como todos, né? E depois, na hora de ter os benefícios, não. Mas eu acho que é isso, que o pessoal está indo mais para a rua. E porque está muito pequeno, mas está melhorando a acessibilidade, entendeu? Porque não adianta também tu querer sair se não tem como, entendeu? Se uma pessoa de cadeira de roda, que se não tem alguém para andar junto, não tem como sair sozinho, porque não tem como subir e descer calçada e sozinho, essas coisas assim. Então... Eu acho que foi feita uma vez uma ação onde... até uma ação que a gente poderia fazer de novo, hein, Gilberto? Tentar propor aqui. Rádio Com apresenta um passeio de cadeira de rodas pelo centro da cidade. Botar os vereadores, um em cada cadeira de roda, junto com o pessoal do transporte, a gente dá uma volta aí para ver como é que funciona, né? Para eles sentir na pele, porque as pessoas acham que nunca vai acontecer com eles, né? A gente fez uma vez uma parceria. Acho que era com a Record uma vez, e aí teve um senhor que experimentou a cadeira e ele ficou apavorado, porque ele disse: se eu precisar no futuro, minha vida vai ser assim, né? Para eu andar 100 metros vai ser um horror, né? Mas é isso aí, a gente tem que cobrar, tem que... Se tiver maior número de pessoas com deficiência cobrando, as coisas vão ter que se ajustar, né? Porque é sempre aquele papo: para que eu vou fazer a rampa se é só para tu vir aqui de vez em quando, né? E a gente acaba não indo, entende? Porque o lugar que eu vou, que eu tenho acessibilidade, que eu posso me movimentar, eu volto sempre, eu gosto, né? Eu também tenho desejos e vontades, embora estar na cadeira de roda, né? Eu sou um ser humano normal. Mas se tu chega e não tem acesso, não consegue entrar, tem que brigar, não bate aqui, não consegue ali, aí a gente não dá mesmo, né? De certa forma tem uma condição financeira boa, né? Que te proporciona um deslocamento, né? Uma ajuda, né? Sim, posso ir com o carro, né? Claro. Imagina essas pessoas carentes mesmo, né? Porque na realidade eles acabam desistindo, já não tem o apoio familiar. E por isso por isso até que eu faço esse trabalho, sabe? De dar essa assistência gratuita, porque
já que eu sou uma pessoa com deficiência e eu tive acesso aos estudos, tudo, e eu sei a dificuldade que a gente passa, né? Porque eu sou uma pessoa instruída, tudo, e passo dificuldade para fazer valer os meus direitos. Agora imagina a pessoa que não tem, né? Que mora afastado, tudo. Garanto que se chegar ali no Ministério Público e quiser falar com o promotor, não vão deixar ele entrar no prédio. Sabe? Então por isso que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Por isso que a gente está aqui. E tem... Pra quem é dado, como é que é? Pra quem muito é dado, mais é cobrado, né? Então tá, estamos juntos então, né? Estamos juntos nessa luta aí para poder qualificar os espaços, criar alternativas de acessos, faz parte do processo aí de mobilização. Nós temos que, os ouvintes que estão nos ouvindo têm que replicar isso, nos ajudar a divulgar, né, essas informações que o Gilberto nos trouxe, muito importantes, né? Eu lembro eu vejo mãezinhas, às vezes de vez em quando a gente vai nessas escolas, né, especiais que nós temos no nosso município, algumas até são referências no estado, e a gente vê as mãezinhas ainda carregando as crianças no colo, né? Então a gente sabe que com certeza ainda tem gente que ainda não tem essa informação. Então depende de você que está aí nos ouvindo, depende de nós também levar essas informações, né? E cobrar, como tu diz, né? Achar formas de cobrar. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, né? Agradecendo a eu presença do agradeço novamente, poder estar aqui auxiliando, trabalhando em conjunto com vocês. Não, tu já tá. Se tu não puder vir, tu telefona, né? Mas pega um telefone que não esteja falhando, né, tia? Porque senão o cara não consegue te escutar direito. E pessoal, vamos repetir de novo, só para relembrar, né? Que a gente já falou sobre tanta coisa, vamos recapitular a tua dica de hoje, né? E dar o teu endereço para as pessoas que têm interesse. Então, a dica de hoje, né, para as pessoas com deficiência intelectual, autista, deficiente visual, deficiente físico, deficiências em geral. As isenções para adquirir veículo automotor, né, que é o IPVA, o ICMS e o IPI. O ICMS e o IPI, só se dirigir, pedir administrativamente a isenção que vai ser lhe concedido. E o IPVA, infelizmente, ainda precisa provocar o judiciário as pessoas com deficiência que não têm carteira de habilitação, que não podem conduzir seu próprio veículo, como o deficiente visual, a pessoa com uma deficiência física muito limitante. Ela ainda precisa provocar o judiciário para ter acesso a essa isenção. Ok, eu quero também relembrar, então, que amanhã, né, nós estamos a gauchada, bairrista, como a gauchada bairrista, que eu também sou, né? Estamos aí comemorando nosso 20 de setembro, o único povo que comemora uma guerra que perdeu, né? Somos nós, gaúchos. Mas bonito de viver, né? Eu tenho orgulho por ser gaúcha. Minha família mora toda no Rio de Janeiro, reclama, por que tu ainda está no Rio Grande do Sul? Mas eu adoro essa terra, eu gosto muito daqui. E assim, depois do dia 20 de setembro, 21, dia da paz, dia por uma cultura de paz. Então estamos aí esperando todo mundo aí fazer suas manifestações. O Dr. Paulo Fonseca com a sua dica de saúde. Né? Então tá. Já está no ar aí, Dr. Paulo? Já, ouvindo aqui a importante declaração. É isso aí, meu irmão. Ali, ó. Estamos aí com 20 graus centígrados, Dr. Paulo. 30% de umidade relativa do ar. Que beleza, né? Tudo, muito bom, tá bom pra pedalar. Quase Brasília, isso aqui, rapaz, umidade. Pra rinite é bom, isso aí cura tudo que é alergia. E aí, Paulo, tudo bem? Tens alguma dica legal pra nós? Com certeza, né? Tudo bem. Nós vamos falar sempre baseado no nosso dia a dia, nas perguntas e conversas com os pacientes, né? Eu queria falar hoje sobre a importância de escolha da escova dentária. A preocupação do pessoal às vezes é uma escova que limpe bem, e aí erroneamente escolhe a mais dura. Não, sempre escolha uma mais macia, ou macia ou extra macia, porque o que tem que ser limpo é aquela pigmentação, placa, enquanto está numa fase
que não calcificou, falando popularmente, enquanto está molinho. Depois que calcificou, ficou duro, aí só o dentista tira. Então, não se preocupe em escolher um escovador. Escolha uma escova macia, extra macia, porque a dura, além de tudo, vai causar problemas na gengiva, que vai levar a retração, formar bolsas, desgaste da raiz, todas essas agressões ao tecido de sustentação do dente. Então, a ideia que eu queria deixar é essa: escova macia, extra macia, e regulando a força e intensidade do braço para não escovar demais o dente, quer dizer, com muita força, que aí, em vez de fazer um benefício, a gente acaba fazendo um malefício no intuito de escovar bem, limpar bem, acaba machucando a gengiva, causando problema periodontal e levando a uma retração, sensibilidade e outros problemas. Mas nem na Revolução Farroupilha o cara não tem que escovar com força, é gaúcho? Não, sempre é com jeito. Bem com palito? Palito também nem pensaram, dá um palito, graveto, é bom não? Em casa para pegar o queijinho, azeitona sem caroço, de preferência, para não correr risco de morder o caroço. Não dá pro cara espalitar o dente com um palito, doutor? Eu sei que tem apreciadores do vinho à noite, então tomar um vinhozinho em casa, que aí não precisa sair para dirigir. Já come um queijinho, o palitinho é bom para pegar o queijinho. Então tá bem, doutor. Legal, um abraço. Um abraço, hein? Tchau, obrigado pela sua contribuição mais uma vez. Então, gente, a gente vai terminando, né, Diná, o nosso programa de hoje. E eu peguei uma mensagem aqui, que é legal, lá do Facebook da Tuta, que diz o seguinte: quando uma pessoa faz você sofrer, é porque ela sofre profundamente dentro dela, e o sofrimento dela está vazando e se espalhando. Essa pessoa não precisa de uma punição, ela precisa de ajuda. Bacana, né? Com essa mensagem, então, nós encerramos o nosso programa dessa semana, desejando a todos um ótimo feriado. Aproveitem, né? Curtam aí as comemorações na Semana Farroupilha, mas principalmente compareçam aí na nossa semana, nosso Dia da Paz, no sábado, né, Diná, que eu acho que é tão ou mais importante, né, nós cultivarmos a paz aí. Nós voltamos na semana que vem com mais uma rede de mobilização do COEP. Vamos nessa?